Pela voz a fé se faz semente, um farol de paz pra toda a gente, semeando vida no seu coração, semeando vida, a rádio é a canção. Com o pastor Elias Geraldo aqui na CPD, semeando vida pra você. Muito bem, meus queridos, chegou o momento de nós meditarmos na santa e na poderosa palavra de Deus nesse quadro Semeando Vida. Semeando vida, levando Jesus até o seu coração e conduzindo você pelo caminho da fé na voz de seu amigo pastor Elias Geraldo. Eu quero aqui deixar o nosso WhatsApp. Caso você queira pedir oração, você pode enviar sua mensagem para o número 329-8457-3841. 329-8457-3841. E todos os dias, logo após a mensagem, a gente faz uma oração em favor de cada petição chegada aqui. Amém? Mensagem de hoje, livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo 19, que nos diz assim a epígrafe na minha Bíblia: a parábola do rico e Lázaro. Leiamos. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham ali lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, olhando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida e Lázaro somente os seus males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não podereis, então, e nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-no. E disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se eles dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditareis, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu quero apenas frisar com você, para a gente meditar, esse versículo 31. Porém, disse Abraão: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Essa é a mensagem que iremos aqui meditar nesta hora. Meus queridos, a gente sabe que o Senhor Jesus falou aqui uma parábola. Uma parábola pode ser interpretada como algo simbólico, algo significativo, mas ele contou uma história e nós devemos lembrar que o Senhor Jesus, ele sabe, ou melhor, aqui, quando ele disse isso, ele revelava algo que muitas pessoas ignoram. Por sua ignorância mesmo, por não se preocupar, muitas pessoas
não buscam conhecer acerca do assunto. Observa a história que ele conta. Havia 2 homens. Um era muito pobre e o outro era muito rico. Os 2 personagens aqui, o pobre que vivia cheio de machucado, cheio de chagas, e só tinha os cachorros que vinha consolar-lhe, morreu. E quando ele morre, olha o que disse Jesus: vieram os anjos e os levou para o seio de Abraão, o levou para o paraíso. A hora da morte, observa, o levou para o paraíso. E morreu também o rico, e o rico foi sepultado, quer dizer, o rico ninguém buscou, ele foi sepultado. Agora, no lugar aonde estava o rico, por que não falou no lugar que estava Lázaro, que lugar de gozo, de alegria? Não, a palavra é uma palavra de atenção, de alerta, porque ele disse, no lugar aonde estava o rico, no lugar de tormento, aonde estava o rico. O lugar de tormento aqui, chamado Hades, traduzindo para o português, inferno. No inferno, aonde estava o rico olha ao longe, e de longe ele vê Abraão, e ele vê também aquele mesmo mendigo que estava à sua porta mendigando. Ele pede para Abraão, dizendo, pai Abraão, manda que ele molhe o dedo dele na água e me refresque a língua, porque estou num lugar de tormento. Presta bem atenção, gente. Aquele homem estava se humilhando de tal maneira que ele pediu uma gota de água para sentir paz. Uma gota de água. Ele estava sendo tão atormentado que ele pediu uma gota de água para sentir um pouco de paz, um pouco de prazer, porque estava no meio das chamas, no lugar de tormento. Observa isso. Muitas pessoas não se preocupam com a sua vida e nem se prepara para a sua morte. A maioria, por não dizer 90% dos seres humanos, paga para ver, espera primeiro acontecer para depois tentar resolver. E a única coisa que não tem como resolver depois é a morte, porque quando ela chega, ela chega. E o livro aos Hebreus diz, ao homem está ordenado a morrer uma só vez. O homem só morre uma só vez. Segue-se depois da morte o juízo. O que significa isso? Aquele que para a salvação, salvação. Aquele para a perdição, perdição. Deixa pra gente aqui uma reflexão, uma coisa que chama a atenção. Aquele para a salvação, salvação. Aquele para a perdição, perdição. Mas o versículo que eu pedi você para poder grifar é porque o rico, ele pediu a Abraão para que enviasse Lázaro até a casa de seus pais para alertar os seus irmãos e seu pai, para que eles não viessem cair também ali naquele lugar de tormento. E então Abraão fala uma coisa que vai chamar a sua atenção e vai impactar a sua alma. Quando ele diz assim, olha, preste bem atenção, lá tem Moisés e os profetas. Quando ele fala Moisés e os profetas, ele está falando da lei, que era lida para todos que ali estavam na sinagoga todo sábado. Era lido a lei, era lido ali um livro, era lido ali um pergaminho, e os 10 mandamentos estavam ali, entregado por Deus na mão de Moisés, para que Moisés transmitisse, ensinasse ao povo, estava ali. O rico olha para ele e fala, não, pai Abraão, não, pai Abraão, não. Mas se Lázaro aparecesse lá para eles, ele se converteria. Então Abraão responde para ele, olha, se eles não ouvem, não dão atenção, quando fala Moisés, é a lei. Quando fala os profetas, sim, eram os pergaminhos, e hoje é quem? Os pregadores. Se não ouve aquele que está falando da palavra de Deus, não tira um tempo para ouvir,
quanto mais ouvirão se um morto voltar e pregar para eles. Se eles não ouvem nós que estamos vivos, vai ouvir um que está morto? Preste bem atenção no que Jesus falou. Que Abraão naquele momento respondeu para ele: se lá tem Moisés e os profetas. Moisés, a lei, os profetas, os arautos de Deus, aqueles que entregavam o oráculo de Deus para o povo, aquele que alertava dos perigos, aquele que falava, lembra? Sim, aqueles que pregavam contra reis, aquele que pregava contra o pecado do povo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Aqueles que sofreram pela fé, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, aqueles que creram no Senhor, ao ouvir alguém falar o nome de Deus, tiveram um temor no seu coração. Davi, que enfrentou Golias no nome do Senhor, lembra? Pois então, tudo isso era pregado, tudo isso era falado já, mas muitos não acreditavam. E aqui Jesus estava alertando através dessa parábola. É necessário ouvir Moisés e os profetas, é necessário ouvir a ministração, é necessário ouvir a pregação, analisar, parar e analisar em vida. Porque depois da morte não adianta tentar se arrepender. Depois da morte não adianta tentar ir para a igreja, não tem mais como ir. Depois da morte não tem mais como se batizar. Depois da morte não tem mais como participar da Santa Ceia do Senhor. Depois da morte não tem mais como aplaudir num culto. Depois da morte não tem como louvar a Deus. Não tem como mais. Porque segue-se depois da morte o juízo. Quem para o céu, céu. Quem para o inferno, inferno. Quem para a salvação, salvação. Quem perdeu a salvação em vida porque não quis. Preferiu viver como rico, né? O rico aqui simboliza o quê? Aquele grupo que pode tudo, aquelas pessoas que podem fazer de tudo, não se preocupa não. Quem quer viver a vida miserável de um crente? Só igreja, casa, serviço, família, aqui nada. Vamos festejar, vamos bagunçar, vamos para a festa, vamos lá, vamos lá. Aí a gente lembra da palavra que diz: nos tempos de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se por casados. Até que veio o dilúvio e destruiu toda a raça humana. A ira de Deus que veio sobre a terra naquele tempo do dilúvio, ali a partir do capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai ver que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Por quê? Porque o pensamento do coração deles era mal constantemente. Ninguém queria Deus, essa é a verdade. Ninguém queria Deus, ninguém queria nada de Deus. Aí eu chamo a sua atenção para se preparar para a sua eternidade com quem? Ou com Deus ou com o diabo. Eu chamo a sua atenção para a eternidade, assim como Jesus chamou através da parábola, chamou a atenção deles para que eles pudessem entender que existe uma separação chamada morte. Existe. A morte, ela é real. Após a morte, quem para o céu, céu. Quem para o inferno, inferno. Jesus é o Salvador. Ele é o resgatador. Ele é o unigênito de Deus, o primeiro. Aquele que ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele não aceita o pecado. Por isso que cada vez que você ouve uma palavra, a palavra que você ouve, seja por meio de um hino, seja por meio de uma pregação, um conselho de um irmão, cada vez que você ouve, ainda que te doa, ainda que dói na sua carne, ainda que se levanta contra o seu pecado para te mostrar o caminho, preste bem atenção numa coisa aqui, isso tudo mostra que Jesus te ama tanto, que todos os dias Ele te chama ao arrependimento, Ele te convida ao arrependimento, Ele nos convida ao arrependimento, nos convida à conversão, a andar na contramão do mundo, nos convida a sujeitar aos propósitos dEle, à vontade dEle. Todos os dias Ele nos convida. Quando você ouve um louvor e aquele louvor você fala, nossa, é verdade, né? Tem um hino que muitos pastores aí não gostam, muitos pregadores não gostam, é o hino Pregador de Rosa, muitos não gostam, mas quando você ouve aquele hino e entende que tem que pregar o espinho também, meu querido, minha querida,
preste bem atenção. O que é o espinho? O que é o espinho? Eu vou te mostrar o que é o espinho. É o que diz a palavra, o céu é tomado à força. Eita, meu Deus, e agora? Tomado à força como? Sim, você tem que se esforçar. Você tem que permanecer. Você tem que obedecer. Você tem que receber. Você tem que entrar pelas portas estreitas, porque larga o caminho que conduz à perdição e muitos são aqueles que andam por ele. Isso aqui significa que é aprender de novo como Nicodemos. Todos os dias nós temos que aprender de novo. Nem tudo é como nós imaginamos. Todos os dias uma mensagem nova. A vida vem. A palavra é uma semente. Ela é jogada no nosso coração e ela vem sendo lavada, vem sendo regrada, melhor dizendo, pela água, pela própria mensagem. Ela é regrada. Um vem, fala uma coisa, outro vem, fala um pouco mais, outro vem através do louvor, outro vem através de um culto, através de uma ministração, e Deus vai trabalhando, lapidando o nosso coração até chegar o momento em que Ele nos chama, em que Ele ordena, em que vem os anjos do Senhor e nos colhe. Como disse João Batista, Ele tem a pá e limpará a eira. Ele limpará e jogará o trigo para dentro do celeiro, mas a palha Ele lançará no fogo que arde eternamente. Observa isso, olha a palavra de Deus. Não é preciso ser aqui, um grande PhD na Bíblia para entender que existe céu e inferno, salvação e perdição. Uma pregação que te mostra o caminho, que te corrige, a outra te consola, mas a decisão é interinamente, individualmente sua. É você que toma a decisão. É você que tem que tomar a sua decisão. Você precisa decidir se quer ouvir a palavra hoje ou não. Você que decide se quer ir para a igreja ou não. Você que decide se quer ser batizado ou não. Você que decide se quer se casar ou não. É você que decide se quer ir para o céu ou não. É você que decide se recebe Jesus ou não. É você que decide aqui. E a manifestação visível de que você recebeu é que você começa a ser transformado pelo novo entendimento, por aquilo que você ouve, recebe no coração, guarda e começa agora a praticar pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova e a certeza das coisas que não se veem. É pela fé. Pela fé. Eu quero orar com você. Eu quero te ajudar em oração agora. Talvez você nunca ouviu uma palavra como essa, de que Deus te dá a oportunidade de escolher céu e inferno. Se você decidiu que, sim, eu quero a eternidade com Deus, eu quero o céu, eu quero ser como Lázaro, sim, eu quero ir para a eternidade com Deus, entrega a sua vida agora a Jesus. Eu quero orar com você aqui agora, eu quero orar por você aqui agora em nome de Jesus, para que Deus possa, sim, te conduzir por este caminho de salvação, te conduzir por toda a eternidade, ao descanso eterno, junto com Abraão e com Lázaro, não com o rico, mas sim junto com Abraão e Lázaro que foram salvos aqui mediante a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai de misericórdia e graça, aqui estamos, ó Deus, para mais um momento de meditação, mais um clamor, apresentando as necessidades humanas, as necessidades física, sentimental, emocional, psicológico, carnal e espiritual acima de tudo. Necessidades essa, meu Pai, que só o Senhor tem o poder de curar, livrar, libertar, salvar. Por isso, Pai, nós clamamos ao Senhor nesta hora e te pedimos, venha, Senhor, fazer a grande obra em nossas vidas.
Opera um milagre na vida dessa pessoa que está se entregando ao Senhor agora, está se reconciliando, está dizendo: Jesus, eu aceito o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor agora. Meu Deus, em nome de Jesus, esteja onde estiver, seja quem for, eu te peço por esta pessoa agora, que o Senhor possa operar um milagre na sua vida. A todos quanto, meu Pai, tem nos feito pedido de oração, eu entrego agora em tuas mãos, meu Deus. Pedidos esses que também estão aqui em minhas mãos, estão nas lives, meu Pai, no WhatsApp da rádio. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, contempla cada situação, cada necessidade, coopera conosco nesta hora, operando a sua obra, o milagre que só o Senhor tem o poder de operar, resolvendo cada questão, cada situação, meu Deus, quebrando o jugo do entendimento, meu Deus, em nome de Jesus. Entra onde eu não posso entrar, faz o que eu não posso fazer, Jesus. Entra no coração e na alma, lava, limpa, que essa semente de hoje germine dentro deste coração, por mais endurecido que esteja, que essa semente venha brotar para uma vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, por cada vida, por cada ouvinte do programa Semeando Vida no Brasil e no mundo, por cada rádio que transmite essa mensagem, por cada pessoa que visita cada canal na internet, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, confirma a sua bênção, confirma a cura, confirma a libertação, confirma a mudança de vida, confirma a solução para essa situação, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre, ó Deus. Sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Receba sobre a sua vida a presença de Deus, em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo em treva, viveu em treva até agora, mas agora raia, brilha, brilha, brilha a luz da salvação, a luz da palavra de Deus. Senhor, ajuda, como diz a sua palavra em Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e é luz para o nosso caminho. Senhor, faça com que essa luz venha iluminar o caminho dessa pessoa, a trajetória dela até a eternidade. Salva para a glória do seu nome. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Eu te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Creia, acredita, confia e receba nesse momento maravilhoso o amor de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Que Deus te dê a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O programa Semeando Vida vai ficando por aqui. Permitindo Deus, amanhã estaremos juntos, nesta mesma hora, nessa mesma rádio do coração. Deus te abençoe e te guarde e te dê a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ficam na paz do Senhor. Como sempre termino, fui! Acabamos de apresentar programa Semeando Vida. Até o nosso próximo programa.